partir do momento em que a gente empreende, né, nós estamos trilhando uma jornada produzidas por nós mesmos, então a gente tem que ter um certo conhecimento de quem a gente é e como a gente funciona para que a gente dê passos realmente dentro desse empreendimento. Nesse vídeo de hoje nós vamos falar sobre propósito. Bem-vindos ao nosso canal, ao canal aqui da Blume. Eu sou a Marcela, florista, empreendedora, mãe, estudante de autoconhecimento, e eu resolvi fazer algumas aulas falando sobre empreendedorismo, maternidade, autoconhecimento, porque eu acredito que não tenha como fugir muito do falar de empreendedorismo e não falar de autoconhecimento, porque a partir do momento em que a gente empreende, né, nós estamos trilhando uma jornada produzidas por nós mesmos, então a gente tem que ter um certo conhecimento de quem a gente é e como a gente funciona para que a gente dê passos realmente dentro desse empreendimento. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, eu vou pedir para você já se inscrever no nosso canal, dar um like, compartilhar com as pessoas que vocês acham que você pode ajudar mandando esse vídeo, certo? Muitos empreendedores acabam desistindo dos seus empreendimentos e a gente pode listar vários motivos pelos quais os empreendedores desistem desses empreendimentos, mas eu acredito que existe um motivo principal que faz com que as pessoas desistam dos empreendimentos, é a falta de propósito, ou então não ter o propósito bem claro. Por quê? Porque muitas vezes os empreendedores colocam o fato de ganhar dinheiro como o seu propósito, o seu objetivo final. Só que o que acontece? Durante o processo, esse dinheiro às vezes não chega, às vezes não é o suficiente, às vezes não é aquilo pelo qual a pessoa almejava, que ela queria. Então começam a surgir pensamentos do tipo: eu ganhava mais trabalhando em tal lugar, eu ganhava mais trabalhando para tal pessoa, agora eu trabalho mais e ganho menos. Então, esse empreendedor, ele vê que não tem muito sentido ele tá dentro daquele empreendimento, trabalhando um monte, simplesmente pelo fato de ganhar dinheiro, porque ele consegue o dinheiro de outras formas. Então, ele acaba desistindo do seu empreendimento e continua lá ganhando dinheiro do jeito que ele ganhava antes. E quando se tem um propósito claro, definido, um propósito maior, que é além do ganhar dinheiro, esse propósito faz com que esse empreendedor tenha uma visão que vai além, e ele tem como se fosse um objetivo final aonde ele deseja chegar. Então o dinheiro, ele se torna um mediador entre o empreendedor e o seu propósito final. E aí sim, esse empreendedor, ele tem mais ânimo, mais garra, ele não desiste tão facilmente, porque ele percebeu que ele precisa dar passos até chegar ao seu propósito final, ao seu objetivo final. Então, nessa aula de hoje, a gente vai ter um entendimento sobre o que é o propósito do empreendimento atrelado ao teu propósito de vida, e também como alcançá-lo, né? Como alcançar esse propósito, como dar passos até esse propósito. Então, no vídeo de hoje a gente vai entender basicamente isso. O propósito é o ponto de partida de toda realização. Sem um propósito definido, você está à mercê das circunstâncias da vida. Essa é uma frase de Napoleão Hill, um escritor muito famoso por seus livros tanto de autoajuda, como também livros para que a pessoa se desenvolva financeiramente. Então, desde que eu estudei essas obras de Napoleão Hill, foi a virada de chave que eu tive dentro do meu negócio. Porque eu comecei um empreendimento sem ter um propósito claro e definido. Eu vou falar sobre isso no final do vídeo. O propósito, o que é exatamente isso, né? O que é exatamente o propósito? O propósito é aquilo que faz com que a gente dê os passos, é aquilo que mantém a gente caminhando. O propósito é o sentido pelo qual a gente está empreendendo. Então, por isso que no início do vídeo eu falei, muitos empreendedores colocam o dinheiro como seu propósito. Só que o dinheiro, ele vai chegar de tantas formas, né? A pessoa tá lá, tá trabalhando, ela tá adquirindo dinheiro, ela tá conseguindo ter dinheiro, né? Então, vejam que o dinheiro, ele é algo que só vai trazer benefícios ali para o empreendedor em si.
mas ele não é o propósito final. Por quê? O que faz essa pessoa estar empreendendo? O que leva ela a empreender? Quais são as razões, os motivos? Quais os anseios que essa pessoa tem frente à vida e frente à sociedade? O que ela quer contribuir para essa sociedade, né? Então, é um propósito que o propósito ele é um pouco maior do que o simples fato da realização material. O propósito ele tem a ver com uma realização interior, interna. Aquilo que faz esse coração se encher e transbordar de alegria e a pessoa sentir uma realização. Não só material, mas também uma realização interior, uma realização de alma, uma realização de pessoa, né? Então, o propósito, ele é a razão pela qual algo existe. Ele não é o como você faz, mas é o porquê que você faz. Por que você está empreendendo nisso? O propósito é o que está por detrás dessa resposta. É o porquê disso, né? Então, o propósito é a razão, o motivo pelo qual você empreende. O propósito do empreendimento seria justamente os valores que esse empreendimento tem a agregar para a comunidade, para a sociedade, para o mundo, para as pessoas, né? O que além do que você oferece como material ou como serviço, o que além disso você entrega para essas pessoas, né? Então, qual é o serviço que está ali desinteressado, mas junto, agregando valor dentro do seu empreendimento? Então, esse seria o propósito. Quando esse empreendimento nasce a partir da essência de quem somos, ele se torna uma extensão do nosso processo como indivíduo, do nosso caminho de vida, aquilo que nós viemos fazer aqui nesse mundo. E a partir desse momento em que esse empreendimento se torna, então, parte desse indivíduo, do processo de realização dele, se abre um caminho para que haja uma realização na vida dessa pessoa, e não só uma realização de tipo material, mas uma realização de tipo interior também, onde essa pessoa sente que ela está cumprindo com o seu papel dentro do mundo, dentro da sociedade, e ela está fazendo de fato aquilo que ela veio fazer. Então, como que você faz para encontrar qual é o propósito do seu empreendimento, né? Então, eu separei algumas frases que a gente pode se perguntar. Se você tiver papel e caneta, anote, né? Porque isso é uma aula, né? Então, a gente pode anotar coisas, né? Para mais tarde a gente fazer. Então, a gente deveria se perguntar, né? Responder de fato, escrever uma pergunta num papel e responder ela, de preferência escrita mesmo, porque isso ajuda a gente a visualizar o que está dentro da nossa mente. A primeira pergunta é: se eu não precisasse de dinheiro, eu ainda escolheria fazer essa coisa, esse empreendimento? E por quê? Se eu não precisasse de dinheiro nenhum, eu ainda escolheria isso? E por que eu escolheria isso? Segunda pergunta seria: que transformação eu quero gerar na vida das pessoas através do meu trabalho? Eu tendo encontrado o propósito, eu tendo entendido o propósito, então eu entendo agora que o propósito ele é um norte. Imaginem que nós vamos fazer uma viagem e nós precisamos chegar em algum lugar. Esse lugar onde nós vamos chegar seria o nosso propósito. Então nós temos um lugar, um destino traçado, e nós queremos chegar em tal lugar. Esse é o propósito, é onde a gente vai chegar, aquilo que a gente vai conseguir, aquilo que a gente almeja, que a gente vai conseguir entregar para a sociedade através do nosso trabalho. Só que existe um percurso, um caminho a se percorrer, para que a gente possa, de fato, chegar nesse lugar, nesse objetivo final, para que a gente possa chegar no nosso propósito. Então, dentro de uma viagem, se a gente for comparar isso a uma viagem, o propósito seria o norte, seria o lugar onde a gente vai chegar. Só que existe o caminho a qual a gente vai percorrer. Então, o caminho a qual a gente vai percorrer seriam os nossos objetivos, seriam as metas, seriam os planos que a gente tem que traçar. Então, os objetivos, as metas, os planos, eles são o mapa que está nos guiando até a gente chegar nesse propósito final, até a gente chegar nesse objetivo, até a gente chegar no lugar onde a gente está indo, né? Então, a gente precisa ter pequenos
pequenas rotas a serem tomadas. Porque imaginem que a gente quer chegar em algo que é grande, grandioso, porque é um propósito de vida, né? É algo maravilhoso para ser compartilhado. Só que a gente ainda está um pouco longe disso e precisa caminhar, precisa tomar uma direção. Só que essa direção, ela tem que ser rumo a esse propósito. Lembram da frase do Napoleão Hill que dizia: se você não tem um propósito definido, você fica à mercê da vida. Imaginem que eu estou caminhando e eu não sei para onde eu vou. Então, eu posso tomar qualquer direção, ir para qualquer lugar e ficar andando em círculos e no fim não chegar a lugar nenhum, porque eu não sei para onde eu vou. Agora, quando eu sei para onde eu vou, então eu vou ter que agora seguir o melhor caminho até chegar lá. Então, para que eu faça a melhor escolha desse caminho, eu vou ter que analisar, né? Imagine que agora eu tenho um mapa. E daí eu vou olhar e vou falar, agora como é que eu vou chegar nesse propósito, né? Então eu vou ter que dar passos aqui. O que eu vou fazer para chegar nesse propósito final? Eu lembro de uma empreendedora que ela dizia isso muito quando ela estava, acho que no processo dela de empreendedorismo, que é a Bruna Trufas, que eu sigo ela, acompanho o trabalho dela. E ela dizia uma frase, que essa frase ela marcou minha cabeça. E eu estava começando a empreender e eu pensava muito nessa frase. Ela dizia uma frase que era assim: faça o melhor que você puder com os recursos que você tem. Então, quando eu comecei a empreender, eu pensava muito nisso. Eu vou dar o meu melhor com os recursos que eu tenho. Então, o caminho tá... né? A gente sabe onde quer chegar, mas agora como que eu vou chegar lá? Então eu vou ter que ir fazendo escolhas, caminhar, e agora eu preciso ver com quais recursos eu consigo caminhar. Imagina que a gente vai viajar, a gente pode ir de carro, a gente pode ir a pé, a gente pode ir de ônibus, a gente pode pegar uma carona. Há tantas formas da gente empreender essa viagem. Então eu preciso ver quais são os recursos que eu tenho. O que eu consigo fazer para dar o meu primeiro passo? O primeiro passo, sempre para um empreendedor, é o mais difícil dele dar. Ou, para algumas pessoas, é muito fácil dar o primeiro passo e difícil depois dar os outros passos. Depende muito de pessoa para pessoa. Eu sou uma pessoa que eu consigo dar os primeiros passos com mais facilidade, mas depois é mais difícil de eu manter. Então, eu preciso ter bem claro aonde eu quero chegar. Então, muitas pessoas têm dificuldade em dar o primeiro passo, umas por medo, outras por falta de recursos, enfim, pode ter vários motivos pelo qual a gente acaba não dando o primeiro passo. Mas o negócio é o seguinte: a gente não necessariamente precisa largar tudo, largar o emprego, largar tudo para dar o primeiro passo. A gente pode dar o primeiro passo, mesmo estando na situação que a gente está. Assistir essa aula já é dar um primeiro passo, porque a gente está se nutrindo, se alimentando de uma ideia. E para dar o primeiro passo, não vai ter uma outra forma senão nós mesmos, né? Não tem como outra pessoa dar esse primeiro passo por nós. Se a gente tem medo, a gente vai ter que ir com medo mesmo, porque o medo, ele nunca vai desaparecer, nunca vai sumir. O medo sempre vai estar ali junto com o empreendedor. Sempre que ele precisa dar um passo um pouco maior, o medo aparece, porque o medo é um recurso natural nosso de nos mostrar perigo. Então ele é uma ferramenta para que a gente também não saia cometendo qualquer loucura. Mas o medo sempre vai estar ali e a gente precisa dar o primeiro passo mesmo com medo. Então o medo vai fazer parte ali do nosso passo e a gente vai ter que caminhar com o medo ali, né? Uma hora esse medo vai diminuindo, às vezes ele desaparece, de repente ele volta e assim vai. A gente tem que se adaptar ao medo e eu vou falar sobre isso em outro momento, em outra aula. Se você continuar acompanhando aqui as aulas, você vai ver que eu vou falar sobre o medo também e sobre como dar os primeiros passos. Então, eu entendi que eu tenho um propósito e agora eu preciso ter um planejamento de como eu vou executar esse propósito. Então, dentro disso, eu vou ter que primeiro analisar os meus recursos, eu vou ter que criar planos e eu vou ter que criar metas. Por quê?
porque as metas vão fazendo com que a gente vá atingindo certos níveis dentro do nosso empreendimento, e isso vai facilitando que a gente tenha resultados, e esses resultados vão nos aproximando então do nosso propósito. Então a gente precisa ter metas, né, para que a gente possa sempre ir evoluindo. Não que aquilo se torne uma cobrança da pessoa, poxa, eu tenho que fazer tal coisa, não. Mas ela vai dando os seus passos dentro disso, porque a meta vai sempre levando ela para um patamar um pouquinho maior. Bom, dentro disso, então, dentro dessa aula, a gente entendeu o que é um propósito e a gente entendeu também que a gente precisa ter um planejamento para que a gente possa caminhar para esse propósito. Agora eu vou contar um pouco de mim, um pouco do meu empreendimento, sobre o meu propósito, para que você tenha claro e também talvez te ajude a você entender o seu propósito e fazer o seu planejamento. Então, quando eu comecei a empreender, eu não tinha um propósito claro, definido, eu tinha simplesmente um desejo de que eu precisava, dentro daquele momento da minha vida que eu estava vivendo, eu precisava me desenvolver profissionalmente. Para que você entenda, eu era mãe, eu sou mãe, né, na verdade, eu sou mãe, e naquele momento, a minha filha, ela estava fazendo 5 anos e estava indo para a escola. E eu havia deixado a minha profissão, eu havia deixado o trabalho que eu tinha, que eu trabalhava como assistente administrativo. Eu havia deixado isso de lado e me dediquei para a maternidade durante 5 anos. E naquele momento em que minha filha começou a ir para a escola e ela entrou nesse processo de que a nossa vida ia começar a mudar, então eu vi ali a necessidade de eu começar a me desenvolver novamente profissionalmente. Eu sentia que eu precisava de algo. Então eu comecei a querer empreender. E eu comecei com vela, depois fui para chocolate e depois eu fui trabalhar com a flor. Porque eu não pensei na flor como uma primeira opção de empreendimento. Na verdade, a ideia de trabalhar com a flor veio de uma amiga, depois que eu já estava empreendendo com chocolate, já estava dando certo com chocolate, e essa amiga que me trouxe essa ideia, porque eu estava empreendendo com chocolate, mas eu não sentia dentro do meu coração que era aquilo que eu queria. Eu não me sentia feliz, eu não me sentia realizada, eu não sentia amor por aquilo que eu estava fazendo. Mas eu estava nesse processo de querer empreender. Então eu comecei o meu empreendimento com as flores através da ideia de uma amiga, mas eu não tinha um propósito. Eu estava ali, eu quero empreender, vou fazer alguma coisa para ganhar dinheiro. O meu objetivo era o dinheiro. E comecei a trabalhar, comecei a me desenvolver. Só que durante esse processo, dentro de mim eu sabia que era aquilo que eu gostava, porque eu já tinha uma paixão enorme pelas flores, porque eu comecei a trabalhar com flores através de um trabalho voluntário numa igreja. Eu fazia os arranjos para os altares da igreja. E aquele momento para mim era maravilhoso, eu sentia paz, eu admirava, eu gostava, eu entendia que era o meu momento, de terapia, onde eu ficava bem, eu ficava em paz. E toda vez que eu fazia um arranjo eu ficava lá admirando, né? Então eu gostava muito daquilo. E quando eu comecei a trabalhar com a flor, eu gostava muito demais de trabalhar e tudo mais. Então eu sentia que aquilo era realmente parte de mim, da minha essência. Estava nascendo algo muito lindo ali dentro daquele empreendimento com a flor. Só que só depois de bastante tempo, eu fiquei aí, acho que uns 2 anos patinando dentro desse processo. Só depois de um tempo é que daí eu entendi que eu precisava ter um propósito maior do que simplesmente ganhar dinheiro. Foi quando eu comecei a ler os livros do Napoleão Hill, que eu já indico aqui para vocês. São livros muito bons. E eles fazem com que a gente abra nossa mente e perceba que as coisas precisam caminhar num nível como é que eu posso dizer assim, num nível de compreensão entre a nossa mente, as nossas emoções, o que a gente faz. Então a gente precisa ter um alinhamento das coisas para que elas realmente fluam e dê certo. Então foi através desses livros do Napoleão Hill que eu entendi que eu precisava de um propósito maior para o meu empreendimento, se eu quisesse dar passos maiores. Então eu fiquei alguns anos trabalhando ali com a flor, quebrando um pouco a cabeça de como fazer o negócio dar certo. E aí, então, eu resolvi, então, ter um propósito. E foi
quando eu criei esse propósito, é que de fato eu comecei a construir, começou a nascer a Bloom, e toda a identidade visual, toda a ideia, toda a marca começou a acontecer a partir desse momento em que eu criei um propósito. Então, o meu propósito inicial com a Bloom era: eu quero criar uma floricultura, uma pequena floricultura dentro de cafeterias, onde eu possa levar facilidade para as pessoas. O meu propósito era assim: eu quero ter ali acessível dentro de uma cafeteria um presente para que as pessoas possam trocar essa sensibilidade. Porque é muito comum, por exemplo, a gente ir tomar café na casa de uma amiga e a gente passa na padaria, leva um bolo, por exemplo, e chega lá só com um bolinho. Mas olha que delicadeza a gente ir tomar café na casa dessa amiga e chegar com uma flor, e chegar com uma plantinha. Então, isso é um cuidado a mais com a vida, com a pessoa, é um carinho a mais. E esse era o meu propósito. Eu queria que as pessoas entendessem que a vida precisava ir um pouco mais além, que ela precisava de um pouco mais de cuidado. E eu comecei a trabalhar toda uma ideia dentro desse propósito em cima da Bloom, em cima de todo o conteúdo que eu estava fazendo na rede social. E também, o meu propósito também não era apenas criar essa mini floricultura dentro de uma cafeteria para levar harmonia, levar carinho e cuidado para as outras pessoas, mas também eu queria criar uma marca que eu pudesse ajudar outras mulheres a terem seus pequenos empreendimentos, pequenas floriculturas dentro de cafeterias, e essas mulheres pudessem se desenvolver e tivessem a sua renda a partir desse trabalho. E não necessariamente elas precisassem de uma mega floricultura, uma grande estrutura, mas sim uma pequena floricultura dentro de uma cafeteria. Então eu tinha um propósito de trabalhar isso, de entregar isso para as mulheres e ajudar outras mulheres a se desenvolverem. E o negócio foi acontecendo, a Bloom deu super certo dentro da cafeteria da Pauli, que é a cafeteria onde a gente abriu, na cidade de Campo Alegre. Pensa que eu estou numa cidade de 11 mil habitantes, é uma cidade muito pequena. E eu consegui fazer um negócio dentro dessa cidade. Então, não é impossível. Você pode... Se você está numa cidade de 200, 300, 400, 500 mil habitantes, você está no céu. Porque eu estou numa cidade de 11 mil habitantes e eu consegui chegar onde eu queria chegar. Porque eu tinha meus objetivos e eu consegui chegar dentro desses objetivos. Então, você consegue onde você estiver. Só que no caminhar das coisas, a Bloom, ela foi tomando outro rumo. Então eu imaginava que ia ser pequenas floriculturas dentro de diversas cafeterias e tudo mais. Só que a Bloom foi tomando outro rumo e eu fui vendo a minha realidade. Qual que eram os meus recursos, né? O que eu podia fazer ali. Então a minha realidade, ela não comportava ter outras mini floriculturas dentro de outras cafeterias. Então, e também foi nascendo uma necessidade de ter uma floricultura maior, uma loja física. Não só por mim, mas também pelos clientes. Então, a minha demanda aumentou muito, o número de pessoas procurando, as pessoas todas me perguntavam onde era a minha loja. Chegou um momento em que eu tinha entregas na cidade todos os dias e eu morava num sítio. Então era um deslocamento grande, ficar indo e vindo, e chegou uma demanda tão grande para mim todos os dias que ficou inviável eu continuar só com uma pequena floricultura dentro de uma cafeteria. Então eu vi a necessidade de criar uma floricultura, loja física. Então desse momento eu criei um propósito ainda maior. Então agora eu vou criar uma floricultura, loja física, eu vou levar mais amor, eu vou levar mais carinho, eu vou levar mais cuidado para as pessoas, e eu quero ter um preço acessível para que qualquer pessoa possa chegar na floricultura e dar um presente que represente tanto o carinho e o amor quanto que são os buquês da Bloom, que eu possa transpassar essa beleza, esse cuidado, esse carinho que eu tenho com a minha floricultura para casa dessas pessoas. E também eu tenho um propósito que é maior ainda, que continua sendo o propósito de ajudar outras mulheres. Então, a Bloom loja física, ela é
uma meta dentro desse propósito maior. Eu ainda não cheguei, não conquistei ainda o meu propósito maior. Esse conteúdo aqui faz parte dele, porque eu quero ajudar outras mulheres, então a gente tá já dentro disso, né, fazendo conteúdo para ajudar outras mulheres, mas ainda tem um propósito maior, eu ainda tô caminhando para esse propósito maior. E então a Bloom, a loja física, é uma meta. Não é uma pequena meta, porque é uma meta bem grande, a gente considera, mesmo que seja uma pequena floricultura, mas para mim, que uma pessoa que saiu do nada, é maravilhoso isso tudo que está acontecendo na minha vida. Então é uma meta, né, que foi alcançada, mas a gente tem um propósito ainda maior pelo qual a gente está, então, caminhando. Então esse foi o meu exemplo, né, o exemplo do que eu vivi com o meu empreendimento, e eu te dou certeza, e eu comecei falando sobre empreendedorismo, sobre o propósito, porque eu tenho certeza que se você colocar isso em primeiro lugar, e refletir sobre isso, e buscar isso, o seu processo vai ser mais rápido, porque enquanto eu não tinha propósito, eu patinei por muito tempo, testei muita coisa, e as coisas não andavam, porque a gente, quando não tem propósito, a gente não tem clareza, a gente não sabe para onde ir, a gente fica perdido. Então, quando a gente tem um propósito, a gente tem clareza, a gente tem um norte, a gente tem um lugar que a gente quer chegar, e a gente vai caminhando, e a gente sempre vai olhando, não, mas eu quero chegar lá, eu não posso me desviar, então as coisas vão ficando muito mais claras. Então, eu comecei essas aulas falando sobre o propósito, porque eu acredito muito que esse é o primeiro passo dentro do empreendedorismo, encontrar o propósito do seu negócio atrelado ao seu propósito de vida, a sua realização como pessoa, porque o dinheiro, ele é muito bom, ele vai trazer coisas maravilhosas para nós, mas o dinheiro só em si, ele não preenche a realização de uma pessoa. Então, a gente precisa entender isso. Hoje, a gente pode ver aí conteúdo de muitas pessoas que são ricas, até o Felca, o Whindersson Nunes, que são pessoas que têm muito dinheiro, falam que o dinheiro chegou para eles e mesmo assim não encontraram a felicidade, não encontraram aquilo que eles estavam buscando. Então a gente precisa fazer o caminho contrário, a gente precisa ir atrás dessa felicidade, desse projeto de vida, e o dinheiro vai nos acompanhar, ele vai ser um mediador para isso. Então, nos próximos conteúdos que a gente vai trazer aqui no canal, a gente vai ir aprofundando um pouco mais assuntos primeiro relacionados com a pessoa, o propósito, como encarar o medo, como ter um autocontrole emocional, para depois a gente entrar no termo mais prático de empreendedorismo, e para quem quer abrir floricultura, então aqui é o canal certo, nós vamos falar sobre isso. Mas primeiro a gente vai fazer uma preparação mais interior mesmo do que prática, certo? Então, se você gostou desse vídeo, não esquece de curtir, compartilhar e se inscrever no canal. Um beijo da Bloom e até a próxima.